Glória a Deus. Meus irmãos, quem for entrando na live aí, compartilha a live. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a tua vida. Eu não estou conseguindo convidar os irmãos aqui. Faz muito tempo que eu não faço live no Facebook, então eu não estou conseguindo convidar os irmãos. Você que pode, me ajuda a convidar, a compartilhar, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Jesus tem uma palavra para a tua vida. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem duas pessoas já conosco aí, ó. Duas pessoas comigo já. Compartilha essa live, porque eu quero liberar uma palavra muito forte para a tua vida. Uma palavra profética. Estou aqui no meu lugar secreto de oração e Deus me deu uma palavra muito forte em Levíticos capítulo de número 10. Glória a Deus. Você que pode, compartilha essa live. Em Levíticos capítulo de número 10, nós vamos se deparar com uma tragédia ministerial. No princípio do ministério do sacerdócio araônico, nós vamos ver Deus matando Nadab e Abiú. Primeiro quesito, ponto a ser analisado. Quem eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes? Líderes espirituais, autoridades espirituais responsáveis de ensinar a lei instituída por Deus, responsáveis de fazer propiciação pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo de Israel. Mas além dessas funções, os sacerdotes tinham mais funções, não somente a função de ensinar a lei, não somente a função de ser mediador, de aproximar o povo de Israel a Deus. Dentre todas essas funções, uma dessas funções era oferecer incenso a Deus no altar de ouro. Compartilha essa live. Entende isso aqui. Agora nós vamos entender o segundo quesito de Levíticos capítulo de número 10. A origem do juízo severo executado por Deus contra Nadab e Abiú. Por que que Deus mata Nadab e Abiú? Porque hoje já não se prega mais sobre justiça. Hoje só se prega sobre amor. E as pessoas são tão ignorantes que elas não entendem que uma das características do amor diz que o amor não aprova a injustiça. O amor não folga com a injustiça. O amor reprova a injustiça, porque o amor de Deus é um amor justo. Compartilhe essa live. O amor de Deus é um amor justo. Então eu vejo muita gente pregando sobre amor, e nós temos que pregar sobre amor, porque Deus é amor. Só que Deus também é fogo consumidor. Prova disso é o juízo severo que Deus executa contra Nadab e Abiú. Deus mata Nadab e Abiú. Pastor, por que que Deus matou Nadab e Abiú? Vamos lá. Uma das funções dos sacerdotes era oferecer incenso. Cada sacerdote carregava um incensário sobre o seu corpo. E dentro desse incensário, escute isso aqui, compartilhe essa live. Dentro desse incensário, o sacerdote colocava um incenso, e não era qualquer incenso. Esse incenso era composto por especiarias prescritas pelo próprio Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele não ouve todo tipo de oração. Prova para mim, pastor Lucas. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro para dizer
que os olhos do Senhor estão sobre os justos, atentos estão os seus ouvidos para ouvir as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Então Deus não ouve todo tipo de oração. Pastor, o que representa o incenso que era oferecido no altar de ouro? A oração. Qual é a oração que você tem oferecido a Deus? É uma oração que é acompanhada pela obediência? Porque se não é uma oração acompanhada pela obediência, esqueça, compartilhe essa live. Deus não vai ouvir a tua oração. Compartilhe essa live. Deus não vai ouvir a tua oração. Esqueça, Deus não vai ouvir a tua oração. O que acontece com Nadab e Abiú? Como eu estava dizendo, eles tinham que oferecer incenso dentro do lugar santo. Naquela época existia o tabernáculo que se separava em 3 lugares. Lugar santíssimo, lugar santo e pátio externo, aonde a congregação se reunia. A Bíblia diz que Nadab e Abiú recém tinham sido ordenados ao ministério do sacerdócio. Olha que palavra forte, não tem ninguém para ouvir essa palavra. Nadab e Abiú tinham recém sido ordenados ao ministério do sacerdócio, ao ministério de liderança. Os pastores têm que tomar cuidado com a sua conduta, em todas as maneiras de viver, no que pensa, no que vê, no que fala, no que deseja, em todas as maneiras de viver. Escute isso aqui. A Bíblia diz que Nadab e Abiú, eles vão tomar incenso e vão colocar no incensário. Olha que forte, compartilha essa live. Nadab e Abiú, olha para cá, recém tinham sido ordenados ao ministério do sacerdócio. E agora a Bíblia diz que eles vão colocar incenso. Que incenso era esse? Incenso sagrado, não era qualquer incenso. Esse incenso era composto por especiarias prescritas por Deus. Só que o problema é que eles vão acender o incensário com fogo estranho. Ai, 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 ai. Qual que é o problema aí, pastor? Para acender o incensário, eles tinham que acender com brasas de fogo do altar de holocausto. Compartilha essa live. Por quê? Porque o altar de holocausto foi aceso pelo próprio Deus. Não deixa o teu altar apagar. Ah, meu Deus, não deixa o teu altar apagar. Olhe para cá, a Bíblia diz que em Levíticos capítulo 9, depois que o sumo sacerdote Arão, o legislador e sumo sacerdote Moisés, porque Moisés também era sumo sacerdote e era legislador, quando eles terminam de orar, quando eles finalizam a oração da inauguração do tabernáculo de Deus, a Bíblia diz que saiu fogo de diante do Senhor. Aleluia. Compartilha essa live. A Bíblia diz que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e acendeu o altar. E era o fogo desse altar que os sacerdotes tinham que usar para acender o seu incensário e oferecer incenso a Deus. O que Nadab e Abiú fizeram? Nadab e Abiú, infelizmente, se recusam a acenderem o seu incensário com o fogo que foi aceso pelo próprio Deus no altar de holocausto. E eles vão acender o seu incensário com fogo estranho. O que representa o fogo estranho? O falso movimento. O que representa o fogo estranho? O movimento que não tem origem no Espírito Santo.
O que representa o fogo estranho? Um movimento que tem origem no paganismo. Um movimento que tem origem em espíritos adivinhadores. Eu quero te dizer que nem toda revelação tem origem no Espírito Santo. O Espírito Santo usa sim pessoas para revelar a vida das pessoas, revelar porta aberta, revelar livramento, revelar que sepultura está sendo fechada. O Espírito Santo revela tudo isso. Só que você tem que entender que o apóstolo Paulo em Filipos, ele expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher que dava grande lucro ao seu senhor. Então nem toda revelação que você ouve, aleluia Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, meu Deus do céu, Satanás está furioso. Satanás está furioso, mas ele vai cair por terra. Aleluia. Escute isso aqui. Vamos ver se vai voltar. É Deus. Escute isso aqui. Nem toda revelação tem origem no Espírito Santo. Espíritos adivinhadores, demônios adivinhadores estão adivinhando a tua vida. E você está se apegando a essas pseudas revelações, falsas revelações, quando a maior revelação é essa aqui, ó. A maior revelação é esse livro. A maior revelação é a Bíblia, que tem 66 livros. Eu não estou aqui pregando contra os dons espirituais. Deus usa pessoas para revelar o oculto e o escondido, mas nem toda revelação tem origem no fogo de Deus. O Espírito Santo é representado como fogo. Olhe para cá. Os apóstolos viram o quê? Línguas como de fogo. Olhe para cá. Existe sim a língua espiritual que Deus dá para o crente. E existe também as falsas línguas. As falsas línguas. E infelizmente, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, é Jesus. Deus Todo-Poderoso. Vou usar o quartinho aqui, mano. Conexão tá lenta lá. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nem toda revelação ela tem origem no Espírito Santo. Infelizmente, hoje nós vemos o fogo estranho, que é representado como paganismo, que é representado como correntes teológicas heréticas, falsas doutrinas, falsas revelações. E o interessante é que quando Nadab e Abiú, eles acendem os seus incensários, porque cada sacerdote carregava o seu incensário. Quando eles se recusam a acender o seu incensário com fogo aceso pelo próprio Deus no altar de holocausto, a Bíblia diz que eles vão se aproximando da cortina que separava o pátio externo do lugar santo. A partir do momento que eles vão tentar entrar na presença de Deus com fogo estranho, a Bíblia diz que Deus executa juízo severo contra eles e mata eles. Para quem acha que Deus não mata, Deus mata. Nossa, a conexão tá lenta, Giovana. Meu Deus, que é isso? Para quem acha que Deus não mata, Deus mata sim. Olha o que Deus fez com Nadab e Abiú. Olha que interessante. O interessante também é o quesito do incenso. Não era qualquer incenso. A lei proibia
a congregação de usar a receita do incenso em suas casas. Era um incenso sagrado. Você tem que entender que para Deus ouvir a tua oração, você tem que andar em santidade. Porque o incenso não era qualquer incenso, era composto pelas especiarias prescritas pelo próprio Deus. Cada especiaria tem um significado, mas eu não vou entrar nesse quesito. Mas incenso representa o quê, pastor? Representa a oração. Deus não vai ouvir a tua oração se você está vivendo na prostituição. Se você está alugando o seu corpo em troca de dinheiro. Deus não vai ouvir a sua oração se você está assistindo filmes do gênero de comédia, que contém um cenário que faz apologia à sensualidade, que faz apologia à chocarrice. Deus não vai ouvir a tua oração se você está escutando músicas do gênero do funk. Não adianta nada. O próprio apóstolo Pedro disse que os olhos do Senhor estão sobre os justos e atentos estão seus ouvidos para ouvir a sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles praticaram o mal. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles tinham as ordenanças de como exercer o seu ministério, mas eles quiseram exercer o seu ministério do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Tudo o que eles tinham que fazer era usar um dos utensílios do altar de holocausto, utensílio chamado pá, tirar um pouco de brasas de fogo do altar aceso pelo próprio Deus, colocar dentro do incensário, entrar dentro do lugar santo e oferecer incenso a Deus, para que Deus recebesse o incenso deles. Mas o que eles fizeram? Colocaram fogo estranho no incensário. Não adianta nada, olha para cá. Não adianta nada você ter incenso se o teu incenso não é acompanhado pela santidade, pela ordem, pela decência, pela obediência. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles tinham incensário, tinham incenso, mas procederam inconvenientemente. Procederam desonrosamente, não obedeceram às ordenanças de como oferecer incenso. Olhe para cá. Ofereceram fogo estranho. É o que está acontecendo hoje. Gente rodando, gente falando em língua. Não estou pregando contra o dom de língua, mas nem toda língua tem origem. Vou repetir, nem toda língua tem origem no fogo aceso pelo próprio Deus, no altar de holocausto, que representa o Espírito Santo. Nem toda língua estranha, língua espiritual, que Deus concede, provém dele. Mas infelizmente as pessoas não têm discernimento espiritual e por isso estão perecendo, por isso estão sendo enganadas. Estão frequentando denominações achando que são salvos, mas não são. Estão condenados. Por quê? Porque carregam incensário, carregam incenso. O que representa o incensário? Incensário representa dom. O que representa incenso? Oração. Só que o problema é que o dom e o incenso que representa a oração, sem a santidade, sem a conduta santa, não tem utilidade para a tua salvação. Jesus, ele disse, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta nada. Não adianta nada. Quanta gente pulando, mas está possesso de demônio. Quanta gente pregando, mas só tem intelecto terreno, sabedoria terrena, animal e diabólica, e eu tenho propriedade para falar disso.
porque eu estava me tornando um reformado e estava indo para o inferno, não acreditava mais no Hades, não acreditava mais no inferno. Estão pregando e estão achando que são salvos, estão esquecendo de Mateus 7:22. No teu nome eu não profetizei, eu não profetizei no teu nome, eu não curei, eu não operei milagres, eu não expulsei demônios. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Quando Jesus disse, não vos conheço, Jesus não estava dizendo que não conhecia as obras, porque é justamente as obras que vai salvar ou vai condenar. Quando Jesus disse, não vos conheço, Jesus estava dizendo, nunca tive comunhão com vocês. Vocês nunca foram árvores boas. Vocês nunca foram membros do meu corpo, parte da igreja. Vocês nunca foram vasos de honra. Vocês nunca foram trigo. Era disso que Jesus estava falando. Entende isso aqui, quem que você é? Nessa noite, quem que você é? Você é Eleazar e Itamar ou você é Nadab e Abiú? Porque permaneceu o sumo sacerdote Arão, Itamar e Eleazar. Nadab e Abiú morreram. E por que morreram? Porque ofereceram fogo estranho. Quanta adoração que Deus está vomitando. Não dá nem para chamar de adoração, porque a adoração é aceita por Deus. É o louvor acompanhado pela obediência. É o louvor que tem origem em um coração quebrantado, humilhado, em um coração contrito, arrependido. Cânticos, quantos cânticos que Deus não está vomitando, Deus está vomitando. Sabe por quê? Porque a geração de Nadab e Abiú tem incensário, tem oratória, tem boa hermenêutica, boa exegese, conhece grego, conhece palhebraico, tem domínio sobre as escrituras, até ora. Só que infelizmente não tem santidade. Hebreus 12:14 diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que Nadab e Abiú morreram? Porque não se apresentaram de forma santa diante de Deus. Porque a partir do momento, olhe para cá, a partir do momento que eles entraram com seus incensários pela cortina, eles estavam entrando no lugar santo. E para você entrar no lugar santo, você tem que estar vivendo em santidade. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo nos doutrina dizendo que Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água, que é a palavra. Se eu sou parte da igreja, por que eu não vivo em santidade? Por que eu só tenho incensário? Por que eu só tenho talento, eu tenho dom? Eu oro. Só que eu não tenho conduta santa. Eu não me comporto de forma santificada. Eu estou sendo visto no mundo espiritual como Nadab e Abiú. É desse jeito que eu estou sendo visto. Meu Deus. É desse jeito que eu estou sendo visto como Nadab e Abiú. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Deus os matou. O salário do pecado é o quê? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Moisés ordena agora a Arão, dizendo a Arão, você não vai prantear a morte dos seus filhos. Misael e Eusafã, filhos de Uziel, que era tio de Arão, de Moisés e de Miriam, os primos de Nadab e Abiú, agora vão tirar Nadab e Abiú pelas suas túnicas do pátio externo, porque o pátio externo era santo também. Porque no pátio externo estava a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para poder exercer o seu ministério. Estava o altar de holocausto. A morte não podia permanecer no ambiente sagrado, no ambiente de adoração, no ambiente de vida, tanto física como espiritual. Por que física? Porque Deus pelejava pelo povo de Israel.
No que toca à área militar de Israel, Deus pelejava por Israel. No que toca à área espiritual, Israel tinha lei, Israel tinha sacerdócio, Israel tinha profeta. E o tabernáculo e o pátio externo era lugar sagrado. No lugar sagrado não existe morte. A morte tem que desaparecer. É por isso que Deus manda Moisés dizer para Arão: olha, Arão, dá ordem aos seus sobrinhos, Misael e Eusafã, para tirar os corpos dos seus filhos do pátio externo. Você tem que entender que ambiente de adoração, quem entra morto não pode permanecer morto. Ele não pode permanecer morto em lugar sagrado. Lugar de vida física e espiritual, lugar de restauração, de restituição, de cura. Ele não pode permanecer morto. A morte tem que desaparecer. Então por isso agora Deus manda limpar o pátio externo. E é o que Deus vai começar a fazer nesses ambientes de adoração, porque tem muito ambiente de adoração verdadeiro. Nós não podemos generalizar. Tem muito ambiente de adoração que é verdadeiro. Só que tem pessoas que estão mortas espiritualmente. E Deus vai tirar essas pessoas que estão mortas, porque em ambiente de vida espiritual a morte não pode permanecer. Ou ele é regenerado e vivificado, ou ele é tirado do ambiente de adoração. Ele é afastado do ambiente de adoração para não corromper o resto da congregação. Olha que palavra. Olha que palavra poderosa que Deus trouxe para a tua vida. É uma palavra que vai ficar registrada, é uma palavra que vai ficar gravada. Você que vai ver depois, reveja novamente, porque Deus vai falar com você. Entende isso aqui? Olha, outra revelação. Olha o que Moisés vai dizer para Arão. Arão, você é pai. Só que antes de você ser pai, você é sumo sacerdote. Aí eu lembro de Mateus 6,33, buscar primeiro o reino, ou seja, prioriza o reino, o teu ministério, depois vem a tua família. Como você é sumo sacerdote, você não pode tocar naquilo que é morto, você não pode tocar em cadáver. Qual que é a revelação? Nesse quesito, nesse ponto, a revelação é essa, é que mesmo diante da dificuldade, da barreira, do impedimento, do falso testemunho contra a minha vida, da perseguição, da injúria, da rejeição, eu tenho que permanecer de pé como Arão permaneceu de pé. Arão, diante do luto, não abandonou o sacerdócio, não deixou de oferecer holocausto, não deixou de acender o candeeiro, não deixou de ensinar a lei. Tem crente que, se Deus permitir a morte do filho dele hoje, ele abandona o reino. Aí eu lembro do que Jesus disse. Jesus, ele disse assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, seu esposo, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de entrar no meu reino, não merece entrar no meu reino. Foi o que o sumo sacerdote Arão fez. Mesmo diante do luto, ele priorizou o seu ministério. Ele priorizou o reino. É o que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Se coloca agora no lugar de Arão. Arão agora está na entrada do tabernáculo vendo 2 filhos mortos sendo arrastados, tirados do pátio externo. Dentre os 4 filhos, agora ele só tem 2. Porque 2 dentre os 4 filhos ofereceram incenso de forma inconvenientemente, de forma indecentemente. Não adianta nada dobrar o teu joelho se você não quer cobrir teu corpo. Se você quer usar o teu corpo para semear a sensualidade. Se você não quer renunciar à vaidade corporal. Se você não quer parar de fazer chocarrice. Se você não quer parar de ser uma falsa testemunha que profere mentiras. Não adianta nada. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque Deus não vai receber o teu incenso. Deus vai rejeitar como rejeitou o incenso de Nadab e Abiú. O interessante agora é que Arão
diante do luto, mesmo diante do luto, ele não anda com o cabelo despenteado, ele não rasga suas vestes. Arão continua posicionado como sumo sacerdote, com a cabeça no lugar, sem esquecer que o reino é a prioridade, que o reino é mais importante, que os nossos filhos vão morrer, mas que a nossa eternidade é prioridade. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da tua família. Com isso eu estou dizendo para você que se você ama mais teu esposo, tua esposa, se você ama mais teus filhos, teus irmãos, tuas irmãs, mais do que a Jesus, você não é digno de entrar no reino de Jesus. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando para você. Entenda. Isso aqui é muito forte. Aprenda com Arão. Arão tinha tudo para fazer o quê? Largar sua mitra, o seu chapéu, que tinha uma lâmina escrita santidade. Só que já tem outra revelação. Nos dias de hoje, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele abriu o caminho para termos acesso ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão pelo Filho. Olha que interessante. Olha que forte. Na mitra do sumo sacerdote tinha uma lâmina, e na lâmina estava gravada a palavra santidade. Hoje, infelizmente, os ditos crentes estão se comportando inconvenientemente no que vestem. Estão se vestindo como prostitutos e prostitutas, usando roupas apertadas, usando roupas indecentes. Que tipo de crente é você? Paulo disse, quero, portanto, que a mulher entre com pudor e modestia. Pudor significa decência, modestia, ausência de vaidade. Vaidade significa tudo aquilo que não tem necessidade para o teu corpo. Tudo aquilo que você usa na tua face, que contém a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que você usa no teu corpo, que não tem necessidade, é vaidade. Agora, como que você vai se considerar sacerdócio real, sendo que o teu comportamento no se vestir não condiz com a palavra que estava gravada na mitra do sumo sacerdote, santidade? Você não se veste de forma santa, você não fala de forma santa. Paulo disse em Efésios 4:29, não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação e dar graça àqueles que as ouvem. Crente que faz piadinha, vai pro quinto dos infernos, vai pro Hades. Crente que faz piadinha com o falso evangelho, escandaliza o verdadeiro evangelho porque fica compartilhando vídeos do falso evangelho. Vamos tomar muito cuidado porque Jesus ele disse, ai daquele que vem o escândalo. Esse ai é juízo de Deus. É juízo de Deus. Aprenda com o sumo sacerdote Arão. O sumo sacerdote Arão perdeu os 2 filhos. Agora me pergunta se ele abandonou o ministério que Deus concedeu para ele. Pergunta para mim se ele deixou de exercer o ministério dele por causa do luto, por causa da morte. Não. Tem crente que se Deus permitir a morte da filha dele hoje, ele abandona o reino, ele abandona o pastorado, o presbitério, o diaconato, ele abandona o evangelismo na rua. Sabe por quê? Porque ele não ama Jesus acima de tudo. Ele ama mais a filha, ele ama mais a esposa, ele ama mais o materialismo, o que é passageiro, o que passa, o que a traça e a ferrugem consomem. Ele ama mais isso e por isso não é digno de entrar no reino de Deus. Então aprenda nessa noite. Vamos lá, vamos repassar. Que Deus não ouve oração de quem não obedece à palavra dele. Deus não ouve oração de quem brinca com a cara dele, com quem cospe na cara dele. Deus ouve sim oração, recebe sim incenso
E se agrada de quem usa o incensário, que representa talento e dom. Quando essa pessoa se porta decentemente em todas as maneiras de viver. Vamos lá, segundo lugar. Nenhuma tribulação que é consequência de dificuldade pode nos tirar da presença de Deus. Porque Arão passou a pior provação da vida dele. Num dia os filhos são ordenados a sacerdote. No outro dia os filhos são mortos diante do véu que separava o pátio externo do lugar santo. Porque se comportaram inconvenientemente. Então, se Deus tirar o teu filho, se Deus fechar a porta de emprego, se você começar a ser perseguido, injuriado, se as pessoas começarem a se levantar contra a sua vida, se as falsas testemunhas começarem a proferir mentira contra a tua vida, lembre que Arão perdeu os 2 filhos e não abandonou o seu ministério, não virou as costas para Deus. Arão olhou para o lado bom. Qual que é o lado bom? Peraí, 2 filhos morreram, mas ficaram 2. Deus matou 2 para dar exemplo para o resto dos israelitas, que para se aproximar de Deus, tem que se aproximar de forma santificada. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.